Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor, se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém. Minha ovelha querida, que bênção. Estamos finalizando agora o 20º dia da campanha das causas impossíveis. Quantos testemunhos nós estamos recebendo, gente. Literalmente os testemunhos não param de chegar. É durante a madrugada, é durante a tarde, é em cima do horário da live de começar, é de manhã, é ao meio-dia, gente, toda hora, milagres e mais milagres chegando. Olha o que foi o testemunho da Maria de Fátima que eu contei hoje pela manhã, gente. Olha o testemunho dela. Olha o testemunho dela. E vou dizer mais. Se você não assistiu o testemunho dela, deixa eu lhe falar. Depois que terminar essa live agora da noite, você volta na live da manhã e você assista. E depois você vai lembrar do que eu vou contar agora. Gente, ela esqueceu de contar ainda, né? Que pela promoção que ela recebeu, o salário dela quase triplicou. Aí eu digo, irmã Maria de Fátima, se a senhora estiver agora aqui ao vivo, a senhora dá um glória a Deus aqui embaixo. Eu sei que ela pediu para eu não dizer o sobrenome dela e nem a empresa, mas vamos supor que talvez a senhora possa estar com um nome que só apareça ali, Maria de Fátima. Ninguém vai conseguir lhe identificar por isso. Então, se a senhora puder, se sentir à vontade, faça. Gente, então uma mulher que estava sendo perseguida na empresa, olha só que tremendo, ela tomou posse de uma profecia que foi liberada há 2, 3 dias atrás, eu não lembro agora exatamente, para uma Maria de Fátima. Ela tomou posse, ela não sabia se era para ela, mas ela tomou posse, entendendo que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais. Ela tomou posse para ela. Só que, mesmo assim, ela estava por pedir demissão, porque ela não aguentava mais a perseguição. Interessante isso. Depois eu fiquei pensando, né? Ver como muitas vezes a gente pode acabar se enganando. Não estou falando mal da senhora, querida, mas ela dizendo que estava tomando posse do milagre, mas ao mesmo tempo cogitando pedir demissão. Gente, nós temos que parar de agir assim, viu? Que é a palavra que nós estamos ministrando hoje. Os olhos naturais enxergam impossibilidades, mas os olhos da fé enxergam infinitas possibilidades. É dessa forma que nós temos que nos mover. Enfim, queridos, Deus fez um mover tremendo na vida dela, e ela então, para a glória de Deus, tem testemunho chegando aqui agora, para a glória de Deus, não só as 2 pessoas que estavam perseguindo ela foram demitidas, e que Deus as abençoe. Nós não estamos aqui para tirar o emprego de ninguém, estamos aqui orando para que Deus faça justiça, o juiz de toda a terra entrando com justiça pelos seus filhos e filhas, amém? Já declaro agora profeticamente que você que precisa de justiça, o juiz de toda a terra está fazendo justiça sobre a sua vida. Receba da parte de Deus, amém? Está chegando agora aqui testemunho, meu Deus, é forte, já vou ler aqui. Então, além das pessoas serem demitidas, já acabou o clima de perseguição. Gente, ela foi promovida a cargo de confiança pelo patrão, e a esposa do patrão, não sei se chega a ser patrão, não sei se ela está trabalhando efetivamente na empresa, mas para a glória de Deus, gente, o salário dela quase triplicou. Olha que tremendo, alguém que ia pedir demissão, ia ficar sem emprego, agora foi promovida. Quero dizer uma coisa aqui, quando nós pararmos, né, ela disse que, mesmo estando, né, como é que diz lá, mesmo estando prestes a pedir demissão, a unção que tem fluído nessas lives fez com que o impossível acontecesse. Eu quero que você escreva aqui embaixo: eu creio, o meu Deus é o Deus do impossível. Escreva isso agora com fé, com muita fé. Eu creio, o meu Deus é o Deus do impossível. Mas, gente, eu preciso terminar essa palavra onde Deus me disse, né, eu tenho mais um testemunho que chegou aqui agora, já vou dar um jeito de contar. Toda hora, gente, toda hora.
onde Deus me disse, 13h28, 13h29 da manhã, dessa madrugada, para nós, eu anotei aqui, ó, pare de viver pelos olhos naturais, pois os olhos naturais levarão tão somente onde você pode ir, e não onde Deus quer lhe levar. Os olhos naturais, gente, os nossos olhos naturais só nos levarão até onde nós podemos enxergar, até onde nós podemos ir. Agora, pelos olhos da fé, tudo é possível que crer. Amém? Então falamos hoje de manhã sobre isso. Daí eu falei o primeiro ponto que diz assim, que os olhos naturais, eles veem a escassez, mas os olhos da fé, eles veem o quê? A multiplicação. Aí eu falei, obviamente citando o texto da multiplicação, da maravilhosa multiplicação dos pães e peixes, dos 5 pães e 2 peixinhos. Então tremendo, gente. Tremendo, 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 tremendo. Número 2, vamos seguir adiante. Os olhos naturais, olha só, veem um mar intransponível, intransitável, mas os olhos da fé podem enxergar um caminho onde não existe nenhuma possibilidade. Eu anotei, o povo de Israel, queridos, eles estavam diante do mar. Ali eles enxergavam o quê? Morte certa. Porque diante deles estava o Mar Vermelho. Ao redor deles todos estava o exército de Faraó. O que eles iam enxergar, gente? Caminha para dentro da água, morre. Caminha contra o exército de Faraó, morre. Então o que eles estavam enxergando? Morte. Mas Moisés viu com os olhos da fé, por obedecer à voz de Deus, o que ele viu? Um caminho aberto no meio do mar. O nosso Deus é Deus que faz caminho no deserto, caminho no meio do mar. Esse é o Deus que nós servimos. Êxodo 14:21 diz: então Moisés estendeu o seu bordão, a sua mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental, tornou o mar em terra seca. Gente, Deus fez soprar um vento que separou as águas do mar. Como é que esse vento não carregou as pessoas? Eu não sei lhe dizer. Só sei que a Bíblia diz que a água estava qual muro à direita e qual muro à esquerda. Ou seja, não era pouca água. Não ficou rasinho, que nem alguns falam. Até porque, se tivesse ficado rasinho, o milagre teria sido maior. Porque afogar todo um exército com água rasa, só um Deus todo-poderoso para fazer. E no caso, o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Então, queridos, com os olhos naturais, era isso que Moisés e todo o povo deveriam ter enxergado. Mas Moisés clamou a Deus. Deus na hora disse assim, ó, fiquem tranquilos, nem sei porque vocês estão clamando. Diz ao povo que marche. Quando eu leio esse texto aqui, que eu penso, sinceramente, que a unção de Deus é tão forte, é tão poderosa, que independentemente da direção que o exército marchasse, se fosse contra a água, Deus abriria o mar. Se Deus não abrisse, Deus faria aqueles milhões de pessoas caminharem por sobre as águas. Se fosse em direção ao exército de Faraó, literalmente o povo de Israel passaria por cima. Ah, como? Da mesma forma como Davi, como nós falamos hoje de manhã. Davi passou por cima de Golias sem ter a menor condição. Vamos parar de olhar as coisas com os olhos naturais. Com os olhos naturais você nunca vai abrir essa empresa. Pega essa palavra. Estou falando aqui com uma pessoa que eu vejo a unção de um empresário, de uma empresária. Mas você não está avançando porque muitas vezes você está olhando com os olhos naturais. Pare de fazer isso com você mesmo. Queridos, a fé abre caminhos impossíveis. A fé faz o mar uma terra seca. Número 3. Os olhos naturais, preste atenção nisso, veem o quê? Um vale de ossos secos, mas os olhos da fé profetizam vida sobre esse vale de ossos secos. Ezequiel foi levado pelo Espírito a um vale de ossos sequíssimos. Aos olhos naturais, era o quê? Um cenário de morte absoluta. Mas Deus perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel 37:3. Ezequiel então profetizou, e o impossível aconteceu. Por quê? Porque a fé, preste atenção, a fé dá, ou seja, a fé entrega, né? De dar e receber, ok? A fé dá voz
ao invisível e vida ao que morreu. Talvez teus sonhos estejam mortos. Talvez sim, teus sonhos tenham morrido com o decorrer do tempo. Tantas pressões, tantas incompreensões, tanta gente para lhe desmotivar, para lhe desencorajar, e talvez seus sonhos foram morrendo um a um. Deus ressuscita os teus sonhos nesta noite. Deus ressuscita os teus sonhos, os teus planos nessa noite. Se você recebe essa palavra, escreva: eu creio e recebo, profeta. Deus manda você profetizar agora. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Que vale de ossos secos, profeta? O seu casamento que está em farelos, o seu filho que está nas drogas, a sua filha que está talvez nas drogas ou num relacionamento tóxico. Você que sente, mulher, o marido enfeitiçado por outra mulher, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetize sobre esse vale de ossos secos. Está na hora de parar, de nós pararmos de olhar com os olhos naturais. Os olhos naturais vão nos limitar, gente. Agora os olhos da fé vão nos levar em lugares de coisas ilimitadas, ilimitadas possibilidades. Aleluia! Número 4, os olhos naturais podem enxergar prisão e morte, mas os olhos da fé veem o anjo do Senhor e o seu poder de livramento. Pedro, gente, estava preso e vigiado por uma escolta de guardas. Pedro estava assim literalmente condenado à morte, e aos olhos naturais não havia nenhuma forma de sair dali. Não havia uma escapatória. Deixa eu falar uma coisa. A igreja, ela não olhou isso com olhos humanos, mas ela dobrou os joelhos e olhou pelos olhos da fé. E por conta disso, Deus enviou o seu anjo para livrá-lo de maneira sobrenatural. Deixa eu contar aqui, foi tão sobrenatural que no momento em que Pedro chega onde estavam os discípulos, ele bateu na porta, a mulher que abriu tomou um susto tão grande que ela entrou para dentro, com certeza, não sabendo se era um anjo, se era uma visão, o que era. Porque em vez dela abrir a porta para Pedro entrar, ela voltou para dentro correndo, dizendo: olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, ó. Tem um milagre aqui, alguma coisa sobrenatural de Deus. Era Pedro na porta. Os olhos da fé nos levam em lugares ou a lugares que nós nunca conseguiríamos acessar. Pare de viver segundo os olhos naturais. Pare de viver segundo o que os teus olhos naturais estão enxergando, mas enxergue pela fé. Versículo 7 de Atos 12. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Olha que lindo. E tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Interessante isso aqui. Muitos historiadores, e para mim também parece muito claro, que as cadeias só caíram depois que Pedro levantou. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes as pessoas estão esperando uma instrução completa. E se eu lhe disser que às vezes Deus vai nos dar um pedacinho da instrução e vai nos colocar à prova. Bom, se esse meu filho caminhar, eu dou o segundo passo para ele. Se essa minha filha se levantar, eu dou o primeiro passo para ela. Se ela caminhar o primeiro passo, eu dou o segundo. Se ela caminhar o segundo, eu já vou dar o terceiro e o quarto. Se ela caminhar o terceiro e o quarto, eu vou dar o quinto. Se ela caminhar o quinto, eu já vou dar o sexto, o sétimo e o oitavo. E assim Deus vai lhe levando, Deus vai lhe prosperando, Deus vai lhe elevando, Deus vai exaltando o nome dele na sua vida. Mas não fique parado. Como é que nós falamos? O que a Bíblia diz? Diz ao povo que marche. Marche, meu irmão. Mas profeta, eu não estou vendo nada. Então você não está entendendo a palavra. Não é uma questão de ver, é uma questão de crer. Escreva isso aqui embaixo agora com muita fé. Escreva com muita fé. Diga: o evangelho não é uma questão de ver, é uma questão de crer. Ou seja, não é ver para crer, é crer para ver, queridos. Essa frase não é minha, a primeira é. O Espírito Santo me inspirou agora. Que no evangelho não é uma questão de ver, é uma questão de crer. Amém, amados? Escute isso. A fé
vê o sobrenatural, mesmo em momentos de extrema ameaça. Você está se sentindo ameaçado? Olha o que Deus fez na vida da Maria de Fátima. Vou ter que voltar no testemunho dela, gente. Ela estava vendo o emprego dela tão ameaçado que ela mesma já estava se entregando, estava jogando a toalha. Não, eu mesmo vou pedir demissão para ver se pelo menos eu consigo, né, um acordo ali para ficar melhor. Que vai que me acabo me demitindo por justa causa. Porque obviamente se ela fosse demitida, né, ela teria lá os seus direitos. Mas ela foi já tentando fazer um acordo, primeiro para se livrar logo do problema, que não aguentava mais a pressão, mas não podia ficar sem os seus direitos. É tremendo, gente. Então, a fé vê o sobrenatural, mesmo em momentos de extrema ameaça. Onde o homem vê o fim, a fé vê a mão de Deus se mexendo nos bastidores. Meu Deus. E agora o quinto e último ponto, para você entender que você não pode viver por conta daquilo que você vê com os olhos naturais, mas sim por aquilo que os olhos da fé podem te fazer contemplar. Antes de eu liberar o de número 5, ponto de número 5, eu quero dizer para você que se você está sendo abençoado, se você está recebendo algo de Deus, e Deus está me falando que Ele está curando pessoas agora, se Ele está curando no físico pessoas, se você está sendo abençoado, agora, não é um simples convite, é uma santa convocação, se inscreva agora. Nós somos mais, gente, o que Deus está fazendo aqui é algo tremendo, nós somos mais de 204 mil pessoas aqui, é muito poderoso. Deus está chamando você para fazer parte desta família profética, desse exército profético. Amém? Então você que ainda não é inscrito, é de graça, é gratuito, você não paga nada. Já quero registrar que todos os votos que estão sendo feitos estão no altar do Senhor. Amém? Todos, cada um dos votos estão no altar do Senhor. E você que não é inscrito, é de graça, é gratuito, você não paga nada, basta clicar aqui embaixo em inscrever-se, depois clicar no sininho e depois clicar em todas. Inscrever-se, sininho e todas. Amém? Vamos ao quinto ponto, onde você precisa firmar os seus pés e passar a enxergar com os olhos da fé e não mais com os olhos naturais. Gente, os olhos naturais podem ver o quê? A morte ou um sepulcro. Mas os olhos da fé, eles veem a ressurreição. Marta e Maria, gente, o que elas enxergavam? O sepulcro onde estava Lázaro, irmão delas. Um túmulo, uma sepultura. Era isso que elas enxergavam com os olhos naturais. E por isso elas choravam tanto. Porque aos olhos naturais já era tarde demais. Lembra que foi dito para Jesus? Ah, Senhor Jesus, agora já é tarde demais. Deixa eu falar para você uma coisa. Para o nosso Deus não existe essa de ser tarde demais. E vou dizer mais, tem vezes que Deus, Ele faz com que seja mais lento, justamente para enganar o inimigo. Tem vezes que você vai achar que Deus nem está respondendo para você, mas eu posso garantir pela palavra que Deus, na verdade, Ele já liberou a resposta para você, ela só não chegou para você. Ela só não chegou. Eu quero que você escreva aqui embaixo agora com fé, com muita fé. Eu creio, a minha resposta já foi liberada. Agora, profeta, eu tenho várias respostas que eu preciso, então você vai escrever. Eu creio, minhas respostas já foram liberadas. Gente, é assim que nós temos que ver as coisas. Então, Marta e Maria, quando olhavam naquela direção, enxergavam um sepulcro, uma sepultura, um túmulo. E, obviamente, lá dentro, seu irmão morto. Não de alguns minutos. Meu Deus. Meu Deus. Mas em João capítulo 11, versículo 40, Jesus disse: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. É o que eu tenho falado aqui. Quem dá glória a Deus durante o processo, vai dar glória a Deus e vai ver a glória de Deus no final do processo. Quem dá glória a Deus durante o processo, vai ver a glória de Deus no final do processo. Guarda isso para você. Queridos, a fé, ela não se desespera diante da morte. Eu vou de novo. A fé não se desespera diante da morte. Eu não sei se você já foi em enterros de pessoas onde a família não tinha a mesma fé que nós. Gente, é um ambiente de desespero
posso explicar? Tipo, consolo zero, conforto zero, as pessoas desesperadas diante da morte. Agora você já foi em enterro de crente, com a família crente? Está todo mundo ali recebendo o consolo de Deus, entendendo que a morte é uma passagem da vida para a vida eterna, ou seja, para as moradas celestiais. Claro que nunca vai ser bom, nunca vai ser bom, nunca vai ser tranquilo esse momento de desligamento, mas infelizmente a morte faz parte da vida. Então, a fé não se desespera diante do que morreu. A fé crê que a última palavra não é do homem, mas é de Deus. Talvez um decreto de falência já tenha vindo sobre você, a sua casa, suas finanças, sua família, sua empresa. Talvez um decreto de falência já chegou. Talvez um decreto de falência em cima do seu casamento já foi declarado. Talvez você olhe para o seu casamento e veja um casamento fracassado. Sabe, falência total. Talvez você esteja assim em relação à criação de filhos. Talvez você olhe agora para os seus filhos e você diga: meu Deus, eu falhei. Eu falhei na criação de filhos, sou um fracassado, sou uma fracassada. Deus não vê assim. Ele pode mudar qualquer decreto. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem anda pela vista limita-se ao possível, quem anda pela fé caminha no impossível. Grave esta frase, por favor. Quem anda pela vista limita-se ao possível, quem anda pela fé caminha no impossível. A fé não precisa ver para crer, ela crê até que o que não se via passa a ser visto, porque passou a existir. Sim, Deus pode chamar à existência as coisas que não existem, gente. Queridos, os olhos naturais mostram o caos, mas os olhos da fé enxergam a mão de Deus em ação. Você está entendendo o que Deus está comunicando no dia de hoje, desde da parte da manhã? Deus não chamou você para viver pelo que você sente ou por aquilo que você vê, mas pelo que Ele já disse que vai fazer. Ou seja, você não tem que olhar para as circunstâncias, para as situações, você tem que olhar para a promessa. Nunca julgue o seu futuro por aquilo que você está vendo agora. Julgue por aquilo que Deus lhe prometeu. Então, queridos, a palavra de Deus para nós hoje é essa: que nós venhamos verdadeiramente a crer, que nós venhamos a enxergar, a olhar as coisas não mais com os olhos naturais, os olhos humanos, porque eles são limitados. Eles vão até onde as nossas limitações conseguem caminhar. Só que os olhos da fé, eles transcendem isso tudo, eles ultrapassam isso tudo. Os olhos da fé não têm barreira, não têm fronteira, não existem limitações. Você recebe essa palavra profética para você romper. E não esqueça, amanhã de manhã, calma que eu vou orar, viu? Não sai ainda. Mas amanhã de manhã nós vamos estar no último dia desta campanha. Nós estamos finalizando agora o 20º dia. Amanhã vai ser o 21º dia. E nós só vamos ter oração de manhã, 6h30 da manhã. À noite não. Mas eu vou estar aqui de manhã. Então, em nome de Jesus, se programe, se organize para estar aqui às 6h30 da manhã, ou então, numa impossibilidade, você assiste depois gravado. Mas você não pode não concluir esta campanha. Entenda que o seu milagre pode estar sim atrelado à conclusão da campanha. Ah, profeta, mas teve algumas lives que eu não assisti. Procure elas e assista agora à noite. E Deus vai te abençoar. Amém? Posso orar por vocês agora? Lembrando que segunda-feira, ou seja, depois de amanhã, nós vamos iniciar uma nova campanha. Segunda-feira nós vamos iniciar uma nova campanha, vai ser extraordinária. Nós vamos orar. E as coisas vão romper. Nós vamos orar. Eu já tenho o título, eu já tenho as imagens. Talvez eu lance no nosso grupo aqui no WhatsApp. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem aqui para o nosso celular, 519-9747-5757, 519-9747-5757. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra tão poderosa. Meu Deus, meu Pai, livra-nos. Livra-nos de vivermos conforme os nossos olhos veem. Livra-nos de vivermos conforme a nossa visão natural pode enxergar as coisas, porque isso é muito limitado, Senhor. E o Senhor é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. O Senhor é o Deus que pode e vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar e imaginar através do seu poder que opera em cada um de nós. Pai Santo, Pai querido, eu te peço, abençoa esta mulher chamada Rita. Meu Deus, meu Pai, eu vejo novos caminhos se abrindo diante dos olhos dessa querida ovelha chamada Rita. Ereblanda arabassori, acatarabassori, anda lava cheia. Querida Nath, é assim que te chamam ou te chamavam. Querida Nath, deixa eu falar para você uma coisa. Deus vai cumprir os teus sonhos. Deus vai cumprir os teus sonhos, desde que você permita que Ele cumpra os sonhos dele na sua vida, querida Nath. Erebranda arabassori, acatarabassori, anda labaxê. Rocotoroboshi anda labaçaia. Quer dizer para você que hoje, pelo meio-dia, você teve um desentendimento familiar. Preste atenção nisso. Você que hoje, na parte da manhã, junto ao meio-dia, no horário do almoço, talvez teve uma junção familiar aí e houve uma discussão, um desentendimento. Deus vai fazer justiça. Essa pessoa vai lhe pedir perdão, mas você precisa crer. Você precisa crer e você precisa ir à frente. Você vai dizer, olha, nós não podemos ficar assim. Nós não podemos ficar assim. Será que a gente pode restaurar aqui? E essa pessoa vai lhe pedir perdão, mas a iniciativa tem que vir de você. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor. E eu te peço agora, você, meu irmão, que está agora ligado, você que está ligado e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like agora. Quando eu terminar de orar, você vai compartilhar com 7 pessoas e Deus vai multiplicar por 7 o que Ele estava por fazer na sua vida. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada um desses homens, cada uma dessas mulheres. Eu declaro a tua vida, o teu poder, a tua glória manifestando em cada um deles. Em nome de Cristo Jesus, se você recebe esta bênção profética, escreva aqui embaixo, eu creio, recebo, eu tomo posse. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Gente, amanhã, 6h30 da manhã, nós vamos estar finalizando o 21º dia, o último dia desta campanha poderosa das causas impossíveis. No final, nem contei o testemunho. São tantos, chegaram mais testemunhos enquanto eu comunicava com você. É muito forte o que Deus está fazendo. Se você, por acaso, ainda não recebeu o seu milagre, eu profetizo, você vai receber. Amanhã, 6h30 da manhã, esteja aqui. Um beijo no coração, a paz de Cristo. Tenham todos uma noite de sábado extraordinário. Não esqueça, amanhã os nossos cultos, 10 da manhã, 7 da noite. Estarei esperando para orar por você. Beijo no coração, paz de Cristo. Tchau, tchau.